Analisando o consenso, a lei da pedra. Qual é a diferença que tem da lei da pedra para os dias atuais? Como cumpre hoje a questão de não adulterarás? Que diferença faz da lei da pedra? Deuteronômio 22, 24. Trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis até que morram. A moça, porquanto não gritou na cidade, e o homem, porquanto humilhou a mulher do seu próximo. Assim exterminarás o mal do meio de ti. Nós temos aqui exatamente uma comparação entre a questão da pedra e a questão dos Iaolimiúlos atuais, quer dizer, dos dias atuais. Como assim? Vamos julgar aqui. Na lei da pedra, quando era pego uma pessoa em flagrante adultério, ele era levado para fora da porta do arraial e era apedrejado. Isso começou lá no Monte Sinai, certo? Então, esses que eram apedrejados, vamos fazer um levantamento aqui. Será que depois de ser apedrejado, eles se levantavam e vinham para o arraial de novo? Simples assim? Ou estariam mortos? Claro que estariam mortos. Há um questionamento que você só tem direito a novas núpcias se caso for viúvo ou solteiro. E eu pergunto nesse caso aqui, será que aqueles que ficaram, que não adulteraram, será que eles têm direito a novas núpcias ou não? O que é que você acha? Será que eles ficaram viúvos ou não? O que é que você acha? Eu quero dizer aqui que a pessoa insensata, ele quer aprender a julgar os outros. E, na realidade, ele termina se atrapalhando e atrapalhando a vida dos outros. É claro que a pessoa que ficou viúvo, nesse caso aqui, ele tem direito sim a contrair novas núpcias, tanto um lado como o outro. Tá? Então, estão viúvos, não é adultério contraindo novas núpcias. Eu quero chamar a atenção para aqueles que julgam os dias atuais. Quando acontece de um homem ou uma mulher adulterar, e aí a outra parte não tem direito de casar. É assim que está na percepção desses julgadores, que a outra parte não tem direito de casar, tem que conviver com aquela parte até porque ele está casado. Nesse fato, a coisa realmente muda de figura, porque era preferível termos hoje a lei da pedra, porque aí essas imundícias que adulteraram realmente estariam mortos e a pessoa estaria viúvo e viúva. Eu digo para vocês que é falta de senso a pessoa, pelo fato de hoje os adúlteros não serem apedrejados, eles continuarem vivos. E por esse fato, se olha e diz, não, ele está vivo, você está casado. É falta de senso, é falta de sensibilidade de entender que essas pessoas mesmo vivas, tá, não perderam o fôlego de vida, mas elas estão mortas perante a lei. E aquela outra parte que não adulterou, ela está liberta. Agora essa ideia de dizer, não, você está lascado, porque você casou com essa pessoa, você vai ter que carregar esse baú pro resto da vida. Sendo assim, Ialro precisa explicar melhor a situação, porque não é assim que procede, mediante a lei da pedra e a lei exatamente da atualidade. O que acontece na atualidade é o seguinte, é que aí há uma conjunção de bens que é preciso ser repartido. E em certos lugares, determinadamente, dependendo do tipo de adultério, o adúltero não tem direito a nada, porque isso também está na lei. Quem adultera, só louco, adultera com uma mulher casada. Ele quer se arruinar. Então está bem claro que o adúltero não tem direito aos bens materiais, tá bom? Ele realmente é um azarado. E a pessoa que não adulterou, mediante a lei da pedra, tá?
ele está liberto para novas núpcias. E quem assim não administrar a palavra do Criador, está indo contra os princípios que foram colocados desde a lei da pedra. Qual é a diferença de hoje para a lei da pedra? É que hoje o adúltero não vai apedrejado, ou a adúltera, mas acontece que, de certa forma, ele paga as consequências. Tá? Tendo filhos, ele vai ter que se rebolar para pagar uma mesada, porque é ético, é de lei, tá bom? E assim consecutivamente. Agora veja bem aqui, eu vou deixar bem, digamos assim, bem acentuado. Não inventem normas querendo que aquele que não adulterou ou aquela que não adulterou fique presa a alguém que adulterou. Tá? Aqui vai cumprir Deuteronômio capítulo 24, que ele diz que aquele não serve mais, porque ele realmente está de forma neutra. Já morreu, foi apedrejado. E tem muitas coisas que a gente precisa analisar, tá? Para não fazer besteira e andar fazendo julgamento precipitado, separando casais, querendo que a pessoa volte. Isso é coisa do diabo, eu digo para você declaradamente, sem medo de estar errado. Isso é coisa do diabo, querendo imundiçar a pessoa. Como é que você vai voltar a se relacionar, tá? Com uma pessoa que no físico está apodrecido, porque ele transgrediu as leis, ele quebrou a aliança que fez, ele quebrou o juramento, porque a aliança do casamento ela é um juramento feito pelo homem. Agora tu é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Então, quando há um senso na pessoa que está querendo julgar, ele tem que entender de lei, porque do contrário, ele vai atrapalhar a vida de muita gente. Veja bem, uma certa mulher que já tinha passado por um casamento e depois ela, por algum motivo que eu não sei qual foi, ela se separou-se e apareceu um certo viúvo e ela casou-se com esse viúvo, mas ela não se deu bem com ele porque ele era, digamos assim, o tempo todo ele vivia chamando afinada e ela não se deu bem. E aí um certo dia ele chegou e disse para ela que ela estava vivendo em adultério. Desse jeito. Mas como? Como adultério? E a mulher simplesmente era uma pessoa muito sincera, aceitou a tese dele. E eles se separaram, moram praticamente na mesma casa, mas são casados, mas não conjugam, porque ele colocou na mente dela que ela está em adultério. Agora, eu não sei não, mas uma pessoa dessa, ele está exatamente 100% desinformado. Eu tenho certeza que essa pessoa viveu em tempo de ignorância, ainda que essa separação desse casamento dela não tenha sido por questão sexual ilícita, mas haverá uma compreensão de Yahweh. Ele conhece o coração das pessoas, ele conhece a seriedade das pessoas. Mas agora você já imaginou que tipo de gente é esse que vai na mente do outro e coloca uma tese miserável dessa? E assim, pode ter certeza, a salvação dessa pessoa não tem perigo de acontecer, porque ele conscientizou ela de algo que o próprio Yahweh não fez. Agora você já pensou o tanto de angústia que sofre na carne uma pessoa que não deve nada disso, mas que está pagando o preço enquanto poderia ter um esposo que a satisfizesse e que ela também o satisfizesse e vivesse uma vida conjugal maravilhosa? Mas não. A estrada dela foi cortada e ela ficou lá do outro lado e não conseguiu passar até hoje. Eu tenho certeza que essa pessoa é uma pessoa de muita seriedade, porém foi mal conduzida. Ao Terrelim número 1, ele diz: bem-aventurado o varão que não anda no conselho do ímpio, impiedoso, perverso, maligno, sem conhecimento, quer fazer ensinamento daquilo que ele não sabe. Exatamente. Se julgou e julgou a pobre da mulher. E assim são muitos que querem ensinar aquilo que eles não sabem.